Oi! Hoje estamos aqui para um momento canônico nesse canal que a gente faz todos os anos, que é avaliar as leituras de 10 anos atrás. O que o Vitor, aquele Vitor com brilho no olhar, aquele Vitor com fios de cabelo ainda sobre a sua cabeça, aquele jovem sonhador, o que ele estava lendo 10 anos atrás. Então a gente vai analisar através do meu Goodreads aqui todos os livros que eu li em 2016. Eu vou comentando com vocês, a gente vai tecendo aí opiniões e falando o que eu achei na época, o que eu acho desses livros hoje, se minha opinião em relação a eles mudou. Vamos analisar também um pouco do meu perfil de leitura da época. Enfim, vai ser muito legal. Tava rolando uma trend no Instagram esses tempos atrás do pessoal falando sobre as leituras de 2016. Eu segurei pra fazer isso daí, eu não lembro se eu fiz, eu acho que não. Eu fiz? Não sei. Enfim, porque eu já faço isso em formato de vídeo todo ano. Eu faço normalmente em janeiro, mas né, a gente finge que estamos em janeiro, galera, não em março. Tô um pouquinho atrasado na minha vida esse ano, tá? Mas vamos lá, eu vou deixando pra vocês aqui na tela, né, os livros e a gente vai conversando sobre eles. Aproveita, antes da gente começar, dá um like nesse vídeo, curte, daí quando você curte, alguns usuários, não são todos, tá? Tem a opção pelo celular de você dar um hype no vídeo. O hype, ele fica ali na seção de comentários, se você arrastar pro lado. Eu acho que quando você dá o like, ele também aparece automaticamente. Você dando esse hype, você super ajuda, porque o YouTube, ele me indica pra mais pessoas, porque ele não faz isso normalmente. Ele tá meio de greve, de GF ultimamente. Aí você faz isso e o YouTube entende que vocês curtiram o vídeo, tá bom? E se inscreva nesse canal, se você ainda não for inscrito. Eu posto vídeo, vou falar semanalmente, mas tem semanas que a gente falha, né? Mas eu tô sempre aqui postando conteúdo literário pra vocês. Então, se você ainda não for inscrito, se inscreva, beleza? Vamos começar com as leituras de GF de 2026. Onde eu tava em 2016? Eu tinha acabado de me formar, eu acho que sim, eu tava trabalhando na agência, trabalhando numa agência de publicidade como designer gráfico e trabalhei também na Câmara Municipal de Londrina como assessor de vereador. Tudo bom? Por essa vocês não esperavam, né? Pois é. Nessa época eu até que lia razoavelmente, assim. Eu trabalhava de manhã num lugar e à tarde em outro lugar, então eu lia mais de noite antes de dormir e também gravava nos finais de semana, então era uma vida bem mais movimentada do que é hoje, que eu trabalho aqui de casa o dia inteiro mesmo. Então, vamos começar. A primeira leitura que a gente tem é o Aristóteles. Tem uma formiga na lente? Eu vi uma foi vulto. Eu vi uma formiga passando. Se passou uma formiga na cara de vocês, não tem o que fazer, né? O primeiro livro, então, é Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Vocês lembram desse querido? Que foi mega hype na época também. Gente, eu vou confessar que eu tenho zero lembranças desse livro. Eu lembro que ele é bem emocionante. Eu lembro que eu chorei. E eu li esse livro num dia que eu tava voltando de São Paulo de algum evento. O aeroporto de Londrina tava fechado. Então o voo acabou atrasando. Eu acabei ficando por horas e horas fazendo chá de cadeira lá no aeroporto. E eu li esse livro inteiro. E eu chorei no aeroporto, na frente de todo mundo. Foi bem divertido. Assim, é um livro jovem adulto, né? De romance entre dois menininhos, mal bonitinho e tal. E também um pouco triste, que eu me lembre. Que eu chorei em alguma parte, né? Deve ser triste. Ai, gente, é muito ruim não lembrar as coisas. Mas é isso, né? Todo mundo ama esse livro, basicamente. Eu acho que não tem uma unidade de pessoa que não gostou. Eu nunca li a continuação, tá? E não pretendo, na verdade. Porque eu acho que já superei também essa fase. Aí a gente tem O Filho Dourado, que é o segundo livro da trilogia do Fúria Vermelha. Eu amo demais essa trilogia. É uma trilogia épica de ficção científica misturado com fantasia, com política, com tretas. E, nossa, é aqueles livros que você se surpreende, assim, ao longo da história, mas aquela surpresa de você querer arrancar os seus cabelos. E no primeiro livro tem todo um negócio meio Jogos Vorazes, assim, eventualmente, mas o que é o sabor são as tretas políticas, que é esse protagonista que se infiltra no alto escalão ali pra derrubar tudo ali de dentro, que muitas sinopses hoje, inclusive, estão seguindo essa onda, né? Tipo, A Vontade de Muitos. E tem um livro que eu vou ler, acho que é A Ordem dos Mantos Prateados. Eu acho que esse livro tem essa sinopse especificamente. Então, né, o nosso Percy Brown queridinho foi o precursor de todo esse movimento. Se você gosta, gente, se você quer, na verdade, conhecer o gênero da ficção científica, sem não ler muito, pega a trilogia do Fúria Vermelha. Se você vem da fantasia ou você quer uma coisa mais épica e não sabe por onde começar, vai nessa que você vai curtir, tá? Inclusive, essa série eram 3 livros, o autor expandiu pra 7. Tudo bom? Ai, como eu amo. E a editora Globo confirmou que eles vão trazer as continuações, finalmente, depois de todo mundo implorar. Então eu estou muito empolgado, eu vou reler tudo pra chegar e ler as continuações depois. E o próximo livro é O Queda dos Reinos. Gente, 2016 eu comecei essa série, estamos em 2026, 10 anos depois, e eu não terminei. Eu tô no 4º ou 5º livro, se eu não me engano. Eu deixei essa série passar, tipo, fiquei enrolando, na verdade, pra ler. Eu
amei. É uma fantasia mais farofa, tá? Aquela fantasia que você usa um neurônio, é bem casteluda, é bem tretinhas ali entre os personagens, e tem o guarda, a princesa, sabe um negócio assim? Bem clichêzão. Só que assim, de 2016, era muito assim o auge da fantasia na época, sabe? Eu amo demais, só que daí eu deixei passar, aí eu li, acho que o quarto livro, numa maratona. Nossa, meu olho brilhou, falou assim, nossa, eu amo essa série, né? Eu tinha esquecido dela, não sei porque que eu deixei passar. Aí eu li e falei, nossa, vou super continuar e vou terminar. Pergunta se eu terminei. Tudo bom contigo? Não terminei até hoje. Mas essa é uma das séries que eu estou de olho esse ano. Tô em mente, porque hoje eu tô muito leitor de fantasia esse mês. Eu coloquei 300 mil fantasia pra ler agora em março. E eu tava o tempo todo querendo ler, na verdade, que era dos Reinos. Queria maratonar os 7 livros. Só que daí eu fiquei me sentindo culpada. Eu falei, eu não vou perder o mês inteiro lendo uma série que ninguém se importa mais. Uma série mais velha que tudo. Véia podre. E daí as minhas obrigações de criador de conteúdo passaram por cima, né? Eu acabei trocando. Mas eu vou achar um espacinho de tempo e eu quero maratonar. Eu quero maratonar essa série, eu quero maratonar Trono de Vidro, eu só fico falando, né, enrolando. Mas Queda dos Reinos é um sabor, tá? É aquela fantasia da época que não tinha esse monte de romance também, que eu, assim, eu gosto, mas eu tenho que estar muito no humor. Eu acho que absolutamente todas as fantasias hoje estão saindo com romance, com hot e tal. E isso, pra mim, já é um pouco cansativo, vindo de uma pessoa que não curte muito, sabe? Tipo, não é a minha preferência que tenha muito romance nas fantasias. Eu gosto mais da fantasia mesmo. Então, nessa época era bom. Aí os próximos 2 livros, eu tô vendo aqui que eu li seguido. O Ladrões de Sonhos e o Lírio Azul, Azul Lírio, que são os livros 2 e 3 da Saga dos Corvos. Gente, essa série é muito legal. É um sonho febril, esses livros, assim, né? Eles são bem malucos, onde os personagens vão procurar por essa linha lei, eles vão procurar por um mito, uma profecia, um negócio, não, um cara escondido, não lembro mais. Eu sei que eles estão nessa jornada meio mística. O livro, ele tem justamente vários desses elementos místicos, e eu lembro que eu amei o segundo volume, Ladrão dos Sonhos. Eu lembro até hoje, acho que é Ronan, ou Rowan, alguma coisa, o nome do cara mais careca lá, que eu me solidarizei com ele, simpatizei com o Divo. Pra quem não sabe, tá? Quem chegou agora, mas basicamente eu amei o arco dele nessa série, que são 4 livros. Eu fiquei apaixonado no segundo. Aí chegou o terceiro, eu não tenho muitas lembranças, tá? O que eu lembro é que eu me decepcionei muito com o final dessa série. O quarto livro foi Pod, porque tudo que ela vinha construindo na trilogia não, né? Nos 3 primeiros livros, ela resolve rapidinho, de uma forma bem ruim, e ela introduz um novo personagem que nem tinha aparecido até agora, e ela torna o quarto livro inteiro focado nesse personagem, nessa nova trama, nesses novos acontecimentos, nesses novos arcos, e tudo que a gente veio lendo até agora meio que ficou de segundo plano. Então eu fiquei muito revoltado com a Saga dos Corvos. Foi uma das séries, assim, que machucou o coração. Quando eu terminei, falei, putz, que decepção. Tava tão bom, tava chegando num lugar tão legal, e despencou no último livro. Mas assim, o segundo e o terceiro eu gostei. Aí em seguida a gente tem o Meu Pé de Laranja Lima, que é um dos meus livros favoritos da vida. Eu sempre comento isso com vocês, né? Acho que vocês que já estão há mais tempo aqui no canal já estão cansados de ouvir essa história, mas é o primeiro livro mesmo que eu li na minha vida, porque eu sempre lia muito quadrinho. Meu pai e minha mãe sempre me incentivou, compravam bastante gibi da Turma da Mônica pra mim, e um dia minha mãe falou, então, por que você não experimenta um livro? Tem esse aqui, que eu gostei muito, que é o Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Gente, eu amei, não só amei, como chorei horrores. Nossa, eu lembro que eu sofri, hein, na primeira vez que eu li. Eu era pequeno ainda, eu nem tinha muita noção dos sentimentos que esse livro ia trazer, sabe? Não sabia muito ainda entender a visão de mundo, assim, sabe? Eu tô falando isso, mas isso foi muitos anos atrás. Em 2016 foi uma releitura, tá? Eu tô contando a minha história inicial com o livro, quando eu era bem pequeno. Mas basicamente toda vez que eu reli, eu amei igual. Mas eu lembro, eu tenho uma lembrança muito específica que no começo desse livro, acho que nos primeiros capítulos, eles falam muito palavrão. Falam, seu filho da puta, não sei o quê. E eu fiquei chocado, porque minha mãe é pastora. A minha família é muito religiosa, né? Então, eu fiquei muito chocado. Eu falei, nossa, minha mãe me recomendou, me passou um livro que o cara tá falando de filho da puta, não sei o que, xingando horrores logo nos primeiros capítulos. Eu sempre lembro desse momento que eu fiquei gag. De gag em gag, a galinha fica gagged. Depois a gente tem a Primavera Rebelde, que é o segundo livro da Queda dos Reinos. Vocês veem que eu gostei bastante, então eu já fui emendando ali. Aí eu li Hora da Aventura com Fiona e Cake. Se você me perguntar, eu não vou saber responder. Na verdade, eu lembro. Estavam acontecendo coisas na minha vida pessoal nessa época, e a pessoa envolvida nessas coisas
gostava muito de Hora da Aventura. Aí eu quis fazer uma média, tá? Vamos deixar por aí. Depois a gente tem O Vilarejo, do Rafael Montes. Assim, as coisas que eu li do Rafael Montes, eu gostei, até eu chegar no Jantar Secreto. Quando eu vi aquele tanto de gordofobia, eu simplesmente desisti. E depois que foram saindo mais histórias e tal, e eu fui vendo alguns trechos, eu tinha lido pouquíssima coisa, tá? O Vilarejo e mais um livro lá. Eu fui notando algumas coisas, né, em relação a Rafael Montes, e muito se fala sobre o autor, sobre misoginia, sobre gordofobia, lá. O que é o autor, o que são os personagens, ai, mas é terror, é suspense, é pra ser assim mesmo, lá. Só que assim, eu tenho minhas experiências pessoais com o autor, que pra mim, na minha experiência, fora da internet, tá, reforçam essa coisa da gordofobia. Eu vou deixar por aí, eu não vou elaborar. Então, basicamente, desisti de acompanhar o Rafael Montes, de ler as próximas coisas dele, mas O Vilarejo é o meu preferido dele, que é um livro de contos, bem curtinho, os contos são bem rápidos, mas todos eles meio que se interligam. Eles são, de fato, assustadores, eles são bem legais, eles se passam nesse vilarejo meio sombrio, e eu lembro que eu amei, eu dei 5 estrelas, não lembro se eu favoritei, mas eu amei demais. Pena que, né? Enfim. Aí a gente tem Vivian contra o Apocalipse, gente, que livro ruim. Eu não lembro, assim, na verdade, eu não falar que eu não lembro dele, eu lembro que ele é uma novela mexicana, é algum livro pós-apocalíptico, só que daí do nada começa não sei o que, é a sua mãe e você está grávida. Era extremamente novela mexicana. Acho que eu li por uma parceria com a editora, nem lembro agora, mas nossa, eu odiei. Aí a gente vai chegar, nessa época vocês vão ver que tem um monte de livro dessa autora, que é a Rainbow Rowell. Lá em 2016, ela era a Emily Henry da época. Ela era a Ellie Hazelwood. Só que a Rainbow Rowell, ela escreve livros de comédia romântica meio aguinha com açúcar, assim, sabe? Uns negócios mais safe, não tem hot, não tem nada, é tudo fade out, é tudo entre 4 paredes, né? E sempre tem algum elemento muito legal misturado. Aí eu li esse Kindred Spirits, que é um conto, eu não vou lembrar muita coisa, tá? E eu li o Fangirl. O Fangirl, eu li ele depois de ler o Carry On. Pra quem não sabe, é uma história onde uma menina tá escrevendo fanfic de Harry Potter. Só que existe um livro que é essa fanfic que ela escreveu, que é o Carry On, que também é uma trilogia. Eu li o Carry On na época, eu amei. Aí depois eu fui ler o Fangirl e eu amei também, eu me apaixonei. Não é o meu favorito da Rainbow, mas eu gosto bastante. Aí a gente tem o Another Day, eu coloquei aqui, mas eu acho que é o Outro Dia, né, do David Levitan. É a continuação do Todo Dia. Também tenho zero lembrança sobre esse livro. Eu lembro que eu amei também, assim como o Todo Dia, que também era um surto na época, vocês lembram? Gente, esse livro saiu filme. Vocês estão cientes disso? Eu já assisti o filme, é muito bom, inclusive. Mas Todo Dia era o hype. Se tivesse TikTok na época, ia ser o livro mais comentado do TikTok. É aquele de um rapaz lá, de um ser que acorda todo dia num corpo diferente. E daí o outro dia, se eu não me engano, começam a aparecer outras pessoas que também fazem isso, que passam por isso. Ou é no terceiro livro? Isso aí que eu achei uma putaria também, tá? Vou falar. Porque lançou Todo Dia, era maravilhoso, era aquela história fechadinha, bonitinha. Aí inventou de fazer a continuação. Beleza, fui lá e li. Nossa, emocionante, gostei também. Inclusive li com essa pessoa, aquela pessoa que eu comentei. Então, a gente leu junto, foi, nossa, o auge. Aí me inventa de lançar um terceiro. Eu falei, não, chega. Transformou um negócio em trilogia, nada a ver. E nunca li o terceiro até hoje, mas o primeiro e o segundo eu amo. Aí a gente tem um livro aqui que eu simplesmente apaguei da minha memória. Eu esqueci no passado, mas eu lembro que eu achei ele maluquíssimo. Eu acho que é um livro que o Vitor de hoje gostaria, que é A Ilha das Sete Luas, do Marcus Sedgwick. Eu até escrevi aqui a minha exata reação ao terminar e um monte de interrogação. Porque é um livro muito maluco. Ele é baseado numa pintura e elementos dessa pintura, e parece que o autor escreveu em cima disso. É um negócio, mistura de Mona Wade com Catriona Ward, com algum autor que escreve coisas bem malucas e psicodélicas e, tipo assim, bem lúdicas, sabe? Eu não lembro nada, eu lembro que eu achei uma brisa, eu nem entendi direito o que o livro quis fazer, então com certeza é um livro que eu amaria hoje, parando pra pensar, né? Aí eu tenho meu Deus do céu, essa época eu tava apaixonado, nessa época eu tava sofrendo também, tava sofrendo muito, eu tava apaixonado, sabe, coisa de adolescente, primeira paixão, lá, né? Aí eu li Faça Amor, Não Faça Jogo, do Ike Carvalho, que inclusive depois eu conheci o autor na Bienal, autografei meu livro com ele, nossa, foi o auge da minha vida. Eu me senti muito realizado quando eu conheci Ike Carvalho na Bienal. É assim, gente, um livro de... Sabe esse livro de Enter? Não é nem poema, é tipo reflexões sobre a vida e sobre o amor, só que bem cafoninha.
Bem breguinha, assim, sabe? Bem aquelas coisas de... Não chega a ser coach, mas umas frases de efeito pra você botar post-it, um negócio meio Carla Madeira. Toda oportunidade que eu tiver de zoar as frases de efeito da Carla Madeira, eu vou. E assim, na época, fiquei vislumbrado. Falei, nossa, é minha vida. Eu tô passando por isso. É exatamente isso que eu acho do amor. O amor, o sofrimento, lá, lá, lá. Nossa, fiquei assim, em êxtase. Aí hoje em dia, né? Pelo amor de Deus. Aí eu li esse... Por favor, ignore Vera Dietz. É assim que ficou em português. Porque eu não sei também por que no meu Goodreads eu fico colocando os livros em inglês, gente. Não faz sentido nenhum. Acho que na época não tinha cadastrado em português, não lembro. Eu era muito fã dessa mulher aqui, A.S. King. Ela escreve jovem adulto com realismo mágico, realismo fantástico, enfim. Sempre tem algum elemento diferentão. Um deles, que é o das formigas lá. É das formigas? Todo mundo vê formigas? Eu acho que é esse. O menino, ele sonha com coisas. Ele pega um objeto no sonho. Quando ele acorda, ele tá com o objeto na mão. Ele consegue tirar coisas do sonho. E nada, tipo assim, explicado. Não é sistema de magia, sabe? É realismo mágico. E os livros dela sempre tem essa coisa de personagem passando por bullying, o personagem sofrendo em casa. Sempre tem algum draminha com esses elementos. Só que o Vera Dietz é o meu menos favorito. Acho que eu dei 2, 3 estrelas. Eu não gostei. E eu não lembro por que eu não gostei. Acho que eu achei chato. Eu não achei diferentão, igual os outros livros da autora. Ela escreve até hoje, mas eu deixei ela travada no tempo também. Eu nunca mais fui atrás da A.S. King. Eu acho que... Na época eu tinha lido todos os livros dela, amado todos lá. Aí agora eu acho que ela já tem mais uns 3 que eu tô bem por fora. Preciso me atualizar em A.S. King. Ou não também, né? Tem coisa que é bom deixando passar. Aí eu li esse livro aqui, O Deserto dos Meus Olhos, do Leon Idris. Esse aqui foi um publi que eu fiz com o autor na época. Gente, eu gostei desse livro, mas eu não entendi uma palavra. Sabe aqueles livros? Eu não entendi nada, 5 estrelas. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com múltiplas personalidades, com dissociação. São vários pontos de vista. É um negócio bem maluco também, bem... Não sei, eu não sei nem explicar esse livro. Deixa eu ver o que eu escrevi. Um livro muito interessante, bem escrito e diferente de tudo que seja ali. Mexe bastante com o psicológico e faz sua mente se retorcer enquanto lê. Foi isso aí, cientificamente retorcida quando eu li esse livro. Mas eu não tenho mais muito o que comentar, não. Aí eu li esse... de novo, com os livros em inglês no Goodreads, mas eu acho que é A Procura de Audrey, Em Busca de Audrey, da Sophie Kinsella. Outra autora que eu li 2 livros só dela, não fiquei com seu número, e esse aqui da Audrey. Esse aqui é uma menina que ela tem crises de ansiedade, de ataque de pânico, lá. É um pouco de um retrato da vida dela passando por essas coisas. Não necessariamente eu tenho esse nível de ansiedade que a protagonista tem no livro, mas muitas coisas, tipo, processos de pensamento e de sentimentos que ela vai descrevendo ao longo da leitura, eu lembro que eu me relacionei demais, principalmente porque eu tava passando por esse período meio sombrio na minha vida. O ano de 2016 foi um dos piores anos da minha vida, tá, gente? Porque eu tava passando por muita coisa emocionalmente, eu tava derrotado emocionalmente. Basicamente, assim, por parte do ano, acho que até mais ou menos ali... na verdade, o ano inteiro, eu passei chorando todas as noites, sabe? Eu revisito... Olha eu pesando o clima, né? Aquela amiga que pesa o clima. Mas basicamente, eu olho as fotos que eu tirei em 2016, é foto com filtro preto e branco, é umas fotos assim, sabe, meio pra baixo. Então, muitas das leituras que eu fiz nessa época refletem bastante o que eu tava passando também. E eu tava nessa coisa da ansiedade, querendo entender um pouco mais, porque eu nunca tinha tido um nível de ansiedade tão grande igual em 2016. Aí esse livro foi bacana, eu gostei bastante. Aí tem Esta Terra Selvagem, de Isabel Mostacas, eu não lembro nada desse livro. Na verdade, eu lembro sim, tem uma cena bem cruel e gore e assustadora, assim, no começo, uma pessoa que ela tá mutilada, presa numa cruz, alguma coisa assim. É um livro de crime bem curtinho. Na época as pessoas achavam que era pseudônimo do Rafael Montes. Eu não sei se foi revelado se é de fato, mas as pessoas achavam que era o Rafael Montes na época. Aí eu li o Caixa de Pássaros, que também, quando saiu, foi aquele estouro, né? Caixa de Pássaros fez muito sucesso, depois tem filme, lá. Sim, gente, o que eu tenho pra dizer é que eu segui a manada. Eu gostei, assim como todo mundo. Achei legal. Eu gostei, acho que mais do filme. Eu lembro que o livro, ele era um pouquinho arrastado. Eu nunca continuei aquela continuação que tem lá, que eles... Não sei se eles explicam, se eles só desenvolvem um pouquinho mais, se continua acompanhando a protagonista. Eu lembro que algumas pessoas reclamaram. O Josh Malerman, coitado, né? Ele é o autor de um livro só, porque... Todo livro que ele lança, não dá uma semana que lançou o livro, já tá com nota 3.2 no Goodreads. O Divo não deu mais sorte de escrever hit. Parece que tudo que ele escreve hoje em dia o povo odeia, coitado. Aí eu nunca li a continuação também. A gente volta pra Rainbow Rowell, que em seguida a gente tem Ligações, que é o livro que as pessoas menos gostam da Rainbow Rowell, mas é o meu favorito. Porque eu tenho que ser o do contra sempre, né? O sagitariano, Jeff, não sei o que, tudo que ele odeia, a gente gosta ter, tá. Já sei dessa conversa, já ouvi diversas vezes. Mas então, o Ligações
Ligações. Gente, olha que sinopse legal. É uma moça que ela tá passando por problemas no relacionamento, ela tá pra se divorciar, e ela encontra esse telefone mágico que ela consegue falar, eu não lembro se é com ela do passado ou com o marido dela do passado. E ela vai tentar resolver a situação do relacionamento, do casamento dela, falando com o passado. É muito legal. É muito divertido e também é aquela coisa bad vibe, é aquela coisa de pessoas passando por crises, e eu tava passando por crise, vocês já sabem a história, né? Por isso que eu acho que eu me relacionei tanto, por isso que acabou sendo um dos meus favoritos. Aí eu li esse Sky on Fire, que é a continuação de uma série chamada Monument 14, que é um pós-apocalíptico. O mundo acaba lá e sobra pra variar adolescentes, né? Esse tipo de distopia que era bem popular na época também. E no primeiro livro eles ficam presos meio que num Walmart, assim, numa loja, um mercado, só que com coisa de departamento assim também, sabe? E é muito legal as tretinhas entre eles. Aí no segundo livro começa uma doideira, eles vão pra um aeroporto. Eu não lembro muita coisa, mas eu lembro que eu me decepcionei. Acabei achando bem chatinho o segundo livro, nunca terminei essa série. Também ninguém nunca se importou com essa série. Coitado, esse livro apareceu, foi publicado e morreu na mesma intensidade. Aí, nossa, esse livro aqui, ele sempre me traz memórias muito engraçadas, que é o Alucinadamente Feliz. Alucinadamente Feliz, a dicção tá ótima. Da Jenny como que é? Lawson. Essa é uma moça, eu acho que ela é uma comediante. Ela é comediante? Acho que sim. E ela escreveu alguns livros. E ela sempre escreve esses livros baseado nas próprias experiências. São livros de não ficção. Não é biografia, mas ela vai falando sobre a vida dela. E ela é uma pessoa que ela lida com muita depressão e ansiedade, crises e lá, né? Vocês estão percebendo um tema? Eu preciso desenvolver mais? Eu preciso falar mais sobre esse livro? Acho que não. Obviamente, me relacionei horrores. Falou muito comigo. Foi um livro... Eu tenho lembranças de ler esse livro. Sentado no banquinho da pracinha. E daquele jeito, igual eu li o livro do Henrique Carvalho. Ai, meu Deus, sou eu. Ela sou eu. É muito engraçado quando a gente começa a pensar as bobagens que a gente passa na vida, né? Umas coisas, uns dramas que nem é tudo isso. Mas sabe o que eu fico pensando? Eu sempre comento isso com as pessoas. Eu nunca me arrependo de coisas que eu fiz ou passei na vida, de coisas que eu sofri, por exemplo, né? De pessoas que me machucaram. Eu nunca me arrependo. Não me arrependi de conhecer fulano e fulano fez isso comigo. Porque eu sempre acho que a gente pode tirar algum conhecimento, alguma forma de crescer e amadurecer a partir das situações. Então, eu sempre olho pra esse passado. Foi um passado dolorido, sofrido e tudo mais, só que eu tenho carinho por essa época, porque me fez enxergar muita coisa, porque me ensinou muita coisa, porque não só não repetir padrões e me respeitar mais e entender os meus limites e não aceitar migalhas de pessoas, enfim, a gente pode entrar em vários assuntos aqui, mas me perdi no Aí, enfim, você conclui aí o raciocínio na sua cabeça, que eu tô bem bom na cabeça hoje, nem lembro mais o que eu tava falando. No meio da... Sabe quando vocês ficam... Se aconteceu isso com vocês, eu tô preocupado, tá? Essa coisa de você tá no meio da fala e você esquece. O que você tava respondendo? Qual que era onde você queria chegar? Eu parei no meio, tá? Mas enfim, eu aprendi muitas coisas e eu tenho muito carinho por essa época, porque foi bom de certa forma, né? A longo prazo. Então tudo que eu passo assim na vida, eu fico pensando bastante no longo prazo, que lá na frente eu vou agradecer pelo aprendizado, sabe? Enfim, Guerra do Velho, do John Scalzi, foi meu primeiro contato com o autor. Eu amei esse livro. Eu não lembro muita coisa dele, eu não lembro se ele tem essa coisa do senso de humor do John Scalzi, que hoje em dia é bem tio do pavê. É bem humor e piadas, só que de uma forma que eu gosto. Não é exagerado, ele sabe o momento de seguir com as piadinhas, ele sabe o momento também de falar sério. Mas eu acho que a Guerra do Velho já é um pouquinho mais sério. Vou tentar lembrar da sinopse, eu acho que são velhos, que eles vão pra guerra e eles passam por um procedimento onde eles ficam novos, eles ganham, rejuvenescem o corpo, não sei como é que é, em troca eles têm que ir pra guerra, né? E daí é uma série, e por muito tempo, eu acho que só foi publicado o segundo e o terceiro livro dessa série, que são 6, 7 livros. Anos depois, a Aleph teve uma época que ela deu uma louca, assim, ela pegou todas as séries que ela tinha sem terminar, publicou todas de uma vez. Lançou 500 boxes e não sei o quê. Aí ela lançou os boxes do Guerra do Velho, com todos os livros que tinha até então. Só que eu nunca terminei, eu só li o primeiro e o segundo, e eu amei demais, mas assim, ficou também no esquecimento. Aí, nessa época, eu tava tentando agradar pessoas também, e essa pessoa gostava muito de O Mágico de Oz. Aí eu li O Mágico de Oz, eu detestei, e eu li esse Dorothy Tem Que Morrer, que é basicamente um Mágico de Oz por outro ponto de vista, que eu também achei, nossa, qualquer bosta. Aí a gente chega no Castelo Noir. Eu nem lembrava que eu tinha lido em anos diferentes do Castelo Animado. A Diana Wynne Jones, ela tem essa trilogia, né, que foi lançada aqui no Brasil, com um box lindo, maravilhoso, inclusive. Eu só
não li em português pra saber como que tá a tradução, mas o Castelo Animado é o que deu origem ao filme, né, do Estúdio Ghibli, e depois tem esse aqui que é o Castelo Noir, que ele tem elementos que vocês sabem que eu amo, que é essa coisa de Arábia Saudita, meio Aladdin, com lâmpadas de gênios e tapetes voadores, não sei o que, e tem um castelo que fica nas nuvens, e eu acho que o protagonista ele vai até lá, ele se apaixona por uma princesa. É bem lúdico também, bem fantasioso, e eu lembro que nossa, foi o auge da minha vida, acho que foi um dos melhores livros do ano na época, eu amei demais, mas eu não tenho muitas lembranças. Eu tô vendo aqui que a nota dele é 3.8, coitado. Pelo visto as pessoas não gostam muito não, mas eu gostei muito, inclusive acho que eu gostei mais do que o Castelo Animado, tá? E não tem nada a ver, tá? Não são continuações diretas, cada livro é uma história. Eu não sei se foi em 2016, deixa eu dar uma breve olhada aqui, mas quando eu cheguei no terceiro livro eu não gostei, que é A Casa de Muitos Caminhos. Nossa, tem bastante livro ainda, né? Vamos agilizar? Em seguida, O Fantasma de Anya, que é um quadrinho que eu lembro que eu achei bem legal também, uma menina que ela cai num buraco e morre e vira um fantasma, alguma coisa assim. Esse quadrinho ele foi relançado pela Dark Side anos depois, que também ninguém nem aí pro negócio. Mas é muito bom, tá? É um quadrinho divertidíssimo, muito gostosinho de ler. Acho que eu dei 4,5, 5 estrelas, eu amei na época e ele tá aí, esquecido no tempo também. Aí vamos chegar, gente, neste grandioso O Rei Demônio. Ele é o maioral. É uma das séries de fantasia favoritas da minha vida. Se perguntar assim, qual a primeira fantasia que vem na sua cabeça quando você pensa assim, em todas que você leu na sua vida, né? Eu sempre lembro do Rei Demônio. São 4 livros, se eu não me engano. Infelizmente, eles saíram de catálogo. Você encontra aqui e ali o físico, alguns tem na Amazon, outros você precisa garimpar em sebo e tal. Eu acho que tem e-book de todos na Amazon, se você quiser ler. Mas é um livro que, inicialmente, ele é para o público jovem e adulto, mas eu lembro que ele tem uma estrutura e um desenvolvimento e uma narrativa bem mais adulta, principalmente comparado com o jovem adulto de hoje. E essa série tem de tudo. Tem magia, tem reinos, intrigas políticas. É aquela série que sempre tá acontecendo alguma coisa, você sempre fica intrigado. Eu tenho outros livros da autora aqui, da Cinda Williams-Chima, que infelizmente foi esquecida aqui no Brasil. Ela já publicou mais uma outra trilogia, ela tá publicando uma nova série também, agora mais de infanto-juvenil mesmo, só que nunca mais veio pra cá, infelizmente. Tem uma outra série da autora, na verdade, que é anterior ao do Rei Demônio, que chegou a vir aqui, são 5 livros, foram 4 publicados e a editora dropou no último livro, então a gente nunca teve a finalização da série, o que é muito triste. Mas eu tenho muita vontade de voltar pra essa autora um dia e reler o Rei Demônio e a série e os outros livros dela também, porque a escrita dela é muito boa, gente, é muito gostosa. Vocês lembram que eu ficava infernizando com essa série, né? Eu era um saco nessa época que eu li o Rei Demônio, porque eu só falava desses livros. E eu tenho, nossa, muito carinho, muita saudade mesmo. Aí eu li o livro da Jujut, que também na época, 2016, era o auge, né? A Jujut foi na Bienal nessa época, eu conheci ela, tirei foto com ela, gravei vídeo com ela. Foi, nossa, um sonho febril também. Aí eu li A Rainha Exilada, que é a continuação do Rei Demônio. Eu acho que eu li basicamente a série toda num ano. Não, eu li o primeiro e o segundo só. Depois vem Cinder, da Marissa Mayer, que é esse reconto de Cinderela, só que distópico, pós-apocalíptico, com robôs, enfim. Na época, gente, eu achei, nossa, um porre, péssimo. Depois eu dei uma segunda chance, anos depois eu fiz um vídeo aqui no canal, onde eu dei chance pra livros que eu não gostei no passado, e eu passei a amar. Eu acho que é muito legal, primeiro, essa coisa que a gente tem da época que a gente vai pegar pra ler o livro, né? Às vezes a gente não tá no momento certo pra ler aquele livro, e tudo bem, e você descobre que você pegando ele, estando com uma mentalidade diferente, em outro período da vida, você pode aproveitar melhor aquela leitura, mas também muito em relação às expectativas. Depois que você já sabe o que você vai encontrar naquele livro, você pegar ele novamente, eu acho que também você já vai, por exemplo, aqui no Cinder, eu já fui com essa mente do entretenimento, eu já sabia que ia ser um pouquinho mais bobinho, um pouquinho mais levinho, tipo, mais clichê, aquela coisa que você já sabe o que vai acontecer no final da história, sabe? E na segunda vez, então, eu consegui aproveitar muito, e eu acho que eu dei 5 estrelas, tá? Pra Cinder, tendo dado 2 estrelas, 3 estrelas da primeira vez que eu li. Aí a gente tem A Torre Acima do Véu, da Robert Spindler, que é uma distopia nacional. Eu lembro que eu gostei, eu achei divertido, ia ter continuações, mas ficou com Deus, assim, ficou muito esquecido no tempo. Aí outra editora comprou, eu acho que aqui na época que eu li foi não foi pela Seguinte, depois foi pra Companhia das Letras, algum momento da vida dela, acho que foi. Enfim, esse livro ele foi republicado várias vezes por outras editoras, e finalmente, eu acho que ano passado, retrasado, eu vi notícia da continuação saindo. Só que assim, eu acho ele bem voltado pro público jovem e adulto. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, no meio do vídeo eu tô perdendo a voz, eu tô ficando meio catarrento. Mas enfim, agora que saiu a continuação, eu acho que pra mim já é um pouco tarde demais pra ter interesse na série. Eu não pretendo reler, eu já li 2 vezes o Torre em Cima do Véu. Assim, a Robert Spindler é uma pessoa queridíssima, uma fofa, só que
pra mim hoje em dia não funciona mais. Aí a gente tem Em Algum Lugar nas Estrelas. Gente, que livro perfeito. Esse é um livro do jeito que eu gosto, com ponto de vista de criança, lúdico, com algumas coisas que não necessariamente são mágicas, meio que um realismo ali, e com drama de família, com pai ausente, com gente que bate em crianças, aqueles. E eventualmente a gente tem essa jornada, eu acho que são dois jovenzinhos ali que eles vão nessa jornada. Sabe o que me lembrou? Me deu uma energia, uma vibe muito específica daquele... Fui pesquisar o nome aqui em português, O Segredo Além do Jardim, que é o Over the Garden Wall. É uma minissérie de desenho, que é um menininho que ele tem um chapéu pontudo vermelho, que na época eu assisti, a hora que eu li esse livro eu falei, nossa, parece que eu tô lendo, não a novelização, obviamente, mas o jeito que a história é contado, o lúdico dela me lembrou bastante o Over the Garden Wall. E eu curti, nossa, esse livro eu me rasguei de chorar. Eu era de madrugada, tava lendo ele no Kindle, não tinha recebido o físico ainda. Eu tava assim, agarrado com o Kindle, debaixo das cobertas, chorando pra ninguém ouvir, porque já era de noite, não queria acordar meus pais. Gente, que livro fantástico, espetacular. É um livro que eu não entendo ainda, na verdade, porque eu não reli ele até hoje. Não sei. Aí a gente tem outro hit da época também. Essa aqui foi, acho que bem no começo da Dark Side, quando eles estavam lançando alguns livros. Eu não sei se eles estavam testando o mercado, mas a Dark Side lançou várias coisas diferentes nessa época, né? Eles lançaram fantasia, tem aquele livro dos dinossauros, vocês lembram? Essas séries que nunca terminou também, que ficaram abandonadas no tempo. Mas tem esse aqui, O Último Adeus, que é um livro jovem adulto, de drama também, triste, não sei o que, eu não lembro nada dele, tá, gente? Eu não tenho lembranças. Mas eu escrevi que tem um caroço na minha garganta, queria deitar no chão abraçado com esse livro e ficar ali. Amei a leitura. Então é isso. Aí tem essa série do Half Wild, que eu não lembro o nome do primeiro livro, mas foi lançado pela Intrínseca, que também abandonou a série. Eu acho que eu fiquei muito revoltado na época, eu xinguei muito a Intrínseca, inclusive, nesse período. Ai, gente, eu odeio, me dá a veia começa a saltar aqui na testa, sabe? Quando chega no final, falta um livro pra terminar a porcaria da trilogia, da série, não sei o quê. Aí para. Nossa, não tem um negócio que me deixa mais estressado. Tipo, faz sob demanda. Eu acho que a Companhia das Letras fez isso uma vez, ou eles fazem até hoje, eu não sei. Quando é uma série que não vendeu tanto assim, pega quem tem interesse, abre uma pré-venda e imprime só sob demanda, sabe? Para aquelas pessoas que compraram na pré-venda e algumas unidades a mais, para pelo menos terminar. Eu sei que tem o trabalho de traduzir, tem todo um custo, né? Não é de graça pegar o livro e simplesmente publicar. Mas, eu fiquei muito revoltado. Aí, eu lembro que o Alisson Seth Potter, ele traduziu esse livro, eu não sei, eu tenho uma lembrança, posso estar alucinando, posso estar numa simulação, num universo paralelo na minha cabeça. Mas eu acho que alguém traduziu o terceiro livro, tipo um fã. E eu lembro que era muito divertido. É uma trilogia sobre um menino que ele descobre que ele é meio bruxo, assim, meio coisa. E coisa. Não lembro nada, na verdade. Depois teve uma adaptação também pra Netflix, que todo mundo cagou igualmente. Coitado, nessa trilogia. Mas eu queria ter terminado. Eu comecei a ler o terceiro livro em inglês, mas foi muitos anos depois, eu já não lembrava mais nada. Aí ficou com Deus. Eu li esse Dois Garotos Se Beijando, do David Levitan. Gente, eu li isso aqui num ônibus, indo pra um casamento de uma amiga no Rio Grande do Sul. Maria Angélica, inclusive, que tinha canal aqui. Vocês são dessa época? Nossa, aqui eu vou resgatar as Kakura do BookTube. Só as velhas. Só as 40 a mais agora. Maria Angélica, que tinha um canal, ela falava muito sobre livro em inglês, hardcover, a gente era super amigo e depois ela sumiu. Por onde é da Maria Angélica, não sabemos. Mas eu fui convidado pro casamento dela e eu li isso aqui no ônibus, eu li do lado da Maíra, que na verdade produz conteúdo até hoje. Eu lembro que eu gostei muito, me emocionou bastante, mas eu não lembro nada da história. Aí eu li esse quadrinho Nimona, que também fez muito sucesso na época, né? E depois ganhou uma adaptação em animação, que eu nunca assisti, mas é muito divertido, muito engraçado. A Sarinha, gente, assim, tem livros que eu me pergunto se eu realmente li. Porque eu fico lendo meus comentários. Como não abrir o maior sorriso durante a leitura deste livro? Uma das histórias mais singelas e emocionantes. Eu não lembro nada. Eu gostei, tá? Eu dei 5 estrelas na época, não sei, gostei. Aí tem esse Melissa também, eu acho que foi um livro que eu li em parceria com a Plataforma 21. Com Record? De quem que é esse livro, gente? Não sei. De Alex Gino. Não lembro também, nada. Tem um Antes do Agora, da Gleice Couto, que na época... Ai, gente. Eu e a Gleice, que era produtora de conteúdo, hoje ela trabalha com revisão de livro, com escrita, com ghostwriter e tal. A diva tá mega no universo aí da escrita, né? Da revisão. E a gente publicou uma série que seriam séries de contos por pessoas. Por criadores de conteúdo, por... Enfim, né? Pessoas. A gente lançou 3 volumes. O primeiro foi o dela, eu acho. O
Antes do Agora. Aí teve o meu, Para Cada Infinito, e teve o do Wesley, que é o Selvagem. O da Gleice, o Antes do Agora, e o do Wesley são, nossa, espetaculares. Eles estão na Amazon ainda, inclusive, tá? Pega esses contos, são bem curtinhos. O Antes do Agora é sobre relacionamentos e términos e primeiros momentos da vida, tipo, pessoas que viveram primeiros momentos da vida com você. Eu lembro que eu me caguei de chorar porque eu também tava passando pelas tristezas da vida. Tava passando por esse momento de dores em relacionamentos e dores relacionadas ao coração. Então falou bastante comigo. Eu acho que eu li e reli esse conto, na verdade. O meu você ignora, o meu é uma bosta, né? Não procura o meu na Amazon, não leia, fuja. É podre. Eu coloquei o nome do personagem no meu, gente, de Liam. Ai, pelo amor de Deus. Sabe, um cara tava no Brasil, o personagem tá no Brasil, fazendo uma road trip lá, e o nome dele é Liam. Gente, eu acho que eu vou pagar, tá? Eu vou entrar no meu KDP aqui e vou tirar o meu Para Cada Infinito do ar, porque eu não quero ninguém comprando esse livro. Não vão! Mas vai ler o Antes do Agora e vai ler o Selvagem, do Wesley Vieira. Gente, uma delícia, maravilhoso. Selvagem também, chorei horrores, maravilhoso. Aí a gente tem o Six of Crows. Olha, vocês me perguntam. Isso eu acho muito engraçado também, os livros que estouram no TikTok, porque a maioria das coisas eu já li em 2016, 10 anos atrás. Mas eu li o Six of Crows da Leigh Bardugo. Eu amo, eu não gosto da trilogia Grisha, aquela original lá, que teve adaptação até, né? Eu gostei muito mais do Six of Crows, porque eu adoro essa coisa de grupo de degenerados, grupo de bandidos, não sei o que, essa coisa meio subterfúgio, nas vielas. E eu acho que foi uma história também que teve foi muito mais encorpado do que a trilogia Grisha. Eu lembro que eu demorei pra ler, com os livros meio infinitos assim, os dois, né, são só uma duologia. Eu acho que é um livro muito próximo do Mistborn, que também é essa coisa de grupo de rebeldes, de pessoas fazendo coisas ali meio escondido. Eu lembro que eu gostei bastante. Aí em 2016 foi o ano... Ai meu Deus, eu chutei a câmera. Voltando, rebobinando. Em 2016 foi o ano que eu comecei a ler Stephen King. Eu li o meu primeiro livro do Stephen King há 10 anos atrás, que foi A Espera de um Milagre. Eu comecei por esse porque eu sempre ouvia falar do filme. O filme é muito famoso, né? Eu sempre via passar na TV, na Globo, no SBT, sei lá onde que passava. E ficou na minha cabeça. Quando eu decidi ler um livro dele, eu peguei esse, que era o que eu conhecia, era o que eu tinha ouvido falar. Eu não sabia muito de Stephen King, eu não sabia o que era bom, o que não era. E daí, inclusive, o Matheus mandou uma mensagem aqui. Beijo, Matheus, se você estiver vendo esse vídeo. Vou ler Recado a Adolf 1 e 2. Aí eu li o A Espera de um Milagre, eu gostei bastante, eu me emocionei bastante. Meu primeiro contato com o Stephen King foi incrível, eu gostei muito. Eu falei, nossa, agora eu preciso ler outras coisas desse homem, inclusive vocês vão ver que foi nesse ano que eu li o It. Eu li muita coisa do Stephen King em 2016, tá? Mas esse aí foi o primeiro. Depois eu vi o filme também, chorei, me emocionei, é muito bom. Aí a gente tem O Menino que Desenhava Monstros, de Keith Dunhill, também nesses livros meio aleatórios da Dark Side. Eu acho que é do selo Dark Love, se eu não me engano. Eu lembro que eu dei 3,5, eu achei legal. É um livro um pouco repetitivo, é um livro sombrio, assim, é bem legal a premissa dele. E eu lembro que chega no final, é muito assim, tipo, sua cabeça estoura. Eu acho que se passa. Sabe aqueles livros que você aumenta a nota depois do final do livro? Porque tava morno, chega no final, tem aquele final, ai meu Deus do céu, aí você dá uma nota boa, simplesmente porque você terminou o livro com essa sensação boa. Então, foi o que aconteceu com o Menino que Desenhava Monstros, mas no geral, tá até aqui escrito na minha resenha, né? Estou chocado com este final, mas eu lembro que no restante do livro não foi tudo isso não, tá? Por isso que eu dei um 3,5. Aí eu li esse Fãs do Impossível. Gente, parece que eu nem li, não faço ideia. Eu amo. Ai, que soco no estômago. É assim que começa a minha resenha. Eu não lembro nada. Não lembro nem... Nossa, eu não tenho um vislumbre de cena, não sei premissa, não sei nada sobre esse livro. Aí tem esse Pretty Girl 13, que eu odiei também, mas eu queria muito ler esse livro porque ele trabalhava com essa coisa do transtorno dissociativo de identidade, que é basicamente o que a gente fala do fragmentado, né? A pessoa que tem essa dissociação e tem múltiplas personalidades. Por que eu tava lendo esse livro? Porque eu tava querendo ler histórias com esse teor pro próprio livro que eu queria escrever na época, que eu queria escrever um livro com um protagonista que ele tinha dissociação, tinha múltiplas personalidades. Hoje em dia eu já desisti dessa ideia, tá? Eu até comecei uma vez, mas parei. Aí eu li esse aqui, só que eu não gostei. Achei bem juvenilzão. Tem uns momentos, assim, que ele explica, ele faz toda uma parte mais psicológica e científica. Eu lembro que essa parte do meu livro físico era mega marcada, cheia de coisas, mas a história em si era bem bobona, assim, bem nada a ver. Aí vocês vão ver, o segundo livro que eu fui ler do Stephen King, pelo amor de Deus, né, foi O Concorrente, que
que na verdade é do Richard Bachman, que é o pseudônimo do Stephen King, né? Agora foi relançado, a Suma tá lançando uma coleçãozinha ali dos livros do Bachman, e o concorrente teve adaptação pro cinema ano passado também, com o Glenn Powell, que é o... Powell, não sei, que ficou o sobrevivente. Basicamente, um cara ele entra nessa competição e ele tem que sobreviver por 30 dias sem ser encontrado, sem ser morto. As pessoas que vê ele na rua, elas podem denunciar, elas podem gravar, e tem toda uma equipe ali de guardas de segurança, de guerreiros, que estão perseguindo ele. Ele tem que sobreviver por 30 dias. E é um mundo pós-apocalíptico, meio tecnológico assim. Eu odiei o livro. Nossa, foi um dos livros mais detestáveis do Stephen King que eu já li na minha vida. Mas o filme é muito bom. Gente, assistam Sobrevivente, a adaptação de O Concorrente. Muito bom, muito divertido, muito engraçado, cheio de ação, com uns plot twists assim também, sabe? É muito legal. Eu acho que é por isso. É uma história que tem muita ação. E eu lembro que quando eu li O Concorrente, todo capítulo era o cara fugindo, e ação, explosão, e avião explodindo, e ele caindo no bueiro, e não sei o que, a arma atirou. Sabe quando não tem desenvolvimento de personagem, não tem aqueles momentos mais introspectivos, é sempre ação do começo ao fim. Foi por isso que eu não gostei. Mas em formato de filme, obviamente, funciona, né? Então, por isso que foi bem bom. Aí tem esse Lobo por Lobo, da Ryan Grouding, que é a autora da Cidade Murada, que é um dos meus livros favoritos da vida. E eu fui ler esse outro dela, que é uma história basicamente como seria se o Hitler tivesse vencido, né? Tivesse sobrevivido e tal. E ela vai fazer uma corrida, tem todo ano uma corrida de motos ali, e o vencedor janta com Hitler, não sei, um negócio assim. E ela vai tentar ganhar essa corrida pra chegar perto dele e matar ele. Tudo bom? Só que é chato. Eu não gostei, fiquei bem decepcionado, porque eu gostava bastante da autora. Esse aqui foi bem qualquer coisa. Aí eu li Joyland, do Stephen King. Então eu comecei com Espera de um Milagre, daí eu falei, eu vou leve aqui no gato, né? Fui no Joyland, que é um livro fininho. Eu gosto bastante, tá? É uma coisa de mais investigação policial ali, né? Dentro de um parque de diversão, que é um cenário que eu sou apaixonado. Tem até aquele Hyde da... Como que é o nome? É da Kristen Stewart? Eu não lembro se é dela, acho que é. Que é um livro que todo mundo odeia, mas eu amo porque é em parque de diversão. Eu amo ambiente de parque de diversão abandonado, assombrado, esquecido, detonado. Se vocês conhecerem, me mandem indicações, que eu amo esse tipo de história. Tem um que chama Wonderland, Céu pela Jangada, alguma coisa assim, que eu quero ler também. E daí eu lembro de ter gostado, mas assim, eu não lembro muito detalhe da história não, tá? Aí eu li A Cor Púrpura, da Alice Walker. Gente, esse livro é fenomenal. Eu lembro que eu não conseguia piscar, assim, enquanto eu tava lendo, eu tava muito entretido nessa história. Aí eu li O Repeteco, do Brian Lee O'Malley, um quadrinho muito bonitinho também, que é o mesmo autor do Scott Pilgrim, né? Eu achei muito fofo, muito bom, dei 5 estrelas, mas também não tem muita lembrança, não. Aí eu li o Rei Corvo, que, né, o último volume da Meg Stiefvater, da Saga dos Corvos, que eu já comentei com vocês, que eu achei. Depois tem O Código da Febre, do Maze Runner. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu era o garoto propaganda do Maze Runner nessa época. Eu só falava dessas distopias, desses caralho, desses livros de Maze Runner. Eu amei a trilogia. Depois eu li o Ordem de Extermínio, eu acho que é o 4º livro. Eu não gostei. Aí eu li esse aqui, O Código da Febre, que prometeram pra gente que ia ser sobre a construção do labirinto, onde tudo começou, né, naquele rolê todo. Eu lembro que eu fiquei revoltado porque não tinha muito sobre a construção do labirinto, então ficou uma fake news ali, né, do que o livro entregaria pra gente. E foi bem abaixo do esperado, abaixo das expectativas que o próprio livro criou, com a premissa e com o que a gente já tinha lido dos outros livros, né? Também eu acho que eventualmente o James Dashner, ele começou... Eu não sei se ele começou a fazer isso, ou eu comecei a perceber que os livros dele tinham muita ação, muita cena vazia, assim, que não levava a história pra lugar nenhum. Eu não sei se sempre foi assim, ou só depois de alguns anos depois que eu comecei a acordar para esse fato. Mas foi bem ruim o Código da Febre, eu fiquei bem decepcionado. Aí tem outro livro da Rainbow Rowell, o Anexus, que esse aqui eu não lembro muito. Eu lembro que é uma troca de e-mails de pessoas que trabalham juntas ali, mas não lembro nada além disso. Aí eu li o Mau Começo, o primeiro livro do Desventuras em Série. Eu não tô vendo aqui o segundo. Pra mim, na minha cabeça, eu tinha lido meio que próximo do outro. Eu comprei o box. Nessa época de 2016, tinha aquelas promoção do Submarino. Eu acho que muitos de vocês, inclusive, compraram esse box do Desventuras em Série no Submarino, que tava baratinho e tal, vem todos, né? Era mó bonitão. Aí eu li o primeiro, eu falei, divertido, legal. Aí eu li o segundo, eu falei, ué, parece que eu tô lendo o primeiro. Aí eu li o terceiro, eu falei, ué, parece que eu tô lendo o segundo e o primeiro. Aí eu percebi que é meio que consenso entre os fãs, assim, da comunidade dessa série, que os livros são bem similares, bem a formulinha, sempre acontece as mesmas coisas, e só mais lá pro final da série que vai mudar um pouco. Então eu acabei desistindo, tá? Eu não dei sequência no Desventuras em Série, eu parei no primeiro livro mesmo. No primeiro não, né? Eu li 3. Eu parei ele no comecinho, não dei sequência por causa disso mesmo, mas eu não achei ruim não, eu achei divertido.
mas só isso também. Aí, gente, tem esse livro, eu vou fazer uma divulgação tardia dele, porque ele é muito bom. Eu não lembro nada, mas ele é bom. Ele é muito bonito, que é Suzy e as Águas Vivas. Esse livro foi lançado super abaixo do radar. Eu lembro que na época eu peguei ele com parceria com a editora. Eu li, falei em vídeo e tudo mais, e é um livro que ninguém muito deu bola, assim, caiu no esquecimento também. Mas é um jovem adulto. Eu acho que a protagonista é uma criança, inclusive. Eu não sei se é por causa do protagonista que a gente considera o gênero, porque se a protagonista é criança, o livro automaticamente é infanto-juvenil, ou ele pode ser um jovem adulto? Não sei. Tá aí uma pergunta que eu nunca me fiz. É bem... Sabe aquele livro com aquela carga de inocência pra gente ter uma criança? Nossa, é muito bom, tá? Leiam esse livro aí. Aí a gente tem Gigantes Adormecidos, que é um livro que eu eventualmente, algum dia na minha vida, eu vou dar uma segunda oportunidade pra esse livro, porque ele é muito interessante. Eles começam a descobrir, escavar ali, os arqueologistas, escavar e descobrir pedaços de, tipo, uns titãs, assim, uns gigantes. Eu não lembro se são eletrônicos, aqueles se são robôs, ou se são bichos mesmo, seres alienígenas, mas eles começam a descobrir essas partes desses seres gigantes, e o livro é contado em forma de entrevista, como se fossem documentos ali, né, e depoimentos das pessoas pra polícia, lá, lá, lá. É muito legal, só que eventualmente, eu acho que na época, em 2016, eu não tava pronto pra apreciar isso, porque eu vejo que as pessoas falam muito bem dessa trilogia, eu quero muito reler e dar continuidade, mas na época me pegou que eventualmente começa muita conversa política, porque vai ser uma situação de escopo global, então os países vão começar a se envolver nessa descoberta desses seres gigantes e como isso vai afetar a política, as guerras, a economia, sabe, tudo vai mudar por causa disso. Então o livro ele começa bastante nesse papo bem chato mesmo assim de política, mas aquilo que eu digo, era chato pra mim em 2016, que tava lendo Maze Runner, entendeu? Aí eu acho que hoje em dia talvez seja algo que funcione melhor, e eu sempre fico com esse livro, com essa trilogia na minha cabeça, eu fico, um dia eu quero voltar. Se você já leu, conta pra mim o que você achou, se a série ela continua boa. Tem alguns criadores de conteúdo da gringa que eu acompanho que falam dessa trilogia, e todo mundo rasga elogios. Eu fico me sentindo meio alienígena por não ter gostado do primeiro, mas hoje em dia eu entendo por quê. Sabe? Por que eu não gostei? Aí eu li o roteiro do Animais Fantásticos Onde Habitam, né? Não tem o que dizer. Aí eu li Juntando os Pedaços, de Jennifer Niven. Gente, esse livro é daquela autora do... o nome daquele livro do menino da água lá, do lago. Por Lugares Incríveis, lembrei. Que assim, eu amei na época, né? Por Lugares Incríveis também foi um hit, foi o sucesso do TikTok que não existia na época. Era um livro bem triste, né? Aquele livro que todo mundo se rasga de tanto chorar. Vai falar sobre depressão, sobre todas essas questões de transtornos psicológicos, né? Muito incrível. Aí saiu esse daqui, que é sobre um menino que ele tem aquela condição que ele não consegue lembrar do rosto das pessoas, ele não consegue associar o rosto com a pessoa, ele não tem essa memória visual das faces. Eu não sei, é uma condição que realmente existe. Eu achei isso muito interessante, essa premissa, né? Fiquei mega curioso pra ler, só que foi bem qualquer coisa, bem feito de qualquer jeito também, achei bem genérico. Aí eu li It, A Coisa, então a gente foi ali dos Stephen King de fininho pra ler o It em 2016, então assim, gente, eu tenho algumas lembranças do livro, depois os filmes me refrescaram a memória, mas se você me perguntar detalhes, quando eu vejo o pessoal falando, porque a série da HBO lá do Bem-vindo a Derry é os interlúdios, eu fico, gente, tinha interlúdio nesses livros? Eu não lembro muita coisa, mas eu amei It na época, eu tenho memórias que na época meus pais têm um supermercado de bairro, assim, né? E eu não tinha trabalho, eu não ganhava dinheiro com o canal ainda. Mas eu tinha o meu trabalho, mas não tinha muitas responsabilidades na vida. Então, de final de semana, de sábado e domingo, eu ficava lá no mercado trabalhando junto com os meus pais. Até trabalhava no caixa, no pacote, enfim. Aí quando eles saíam, eles me deixavam pra cuidar da loja e eu ficava no balcão que tem na frente, assim, de atendimento, né? E eu tava lá com o meu Kindlezinho lendo It. E eu li ele inteiro cuidando do mercado. Eu só lembro disso, eu lembro da minha experiência com o livro, mas não lembro muito do livro em si. E daí tem a Armadilha do Tempo, do Francisco Scatolin, que é um livro nacional, independente, que eu, gente, não tenho lembranças também. E por fim, o último livro, para encerrar com chave de ouro, tem Brandon Sanderson. Não foi o primeiro livro do Brandon Sanderson que eu li, porque eu comecei Brandon Sanderson com Mistborn, mas aí eu quis conhecer O Coração de Aço, que é essa trilogia à parte, que inclusive é publicada aqui no Brasil pela Aleph, porque ele tem mais elementos realmente de ficção
ficção científica com um pouquinho de fantasia. Não faz parte da Cosmere, não faz parte do universo compartilhado, é uma trilogia completamente à parte de um universo onde as pessoas começaram a receber poderes, superpoderes, viram tipo super-herói mesmo assim, sabe? Laser no olho, uns negócios assim. Só que as pessoas que recebem esses poderes, elas ficam do mal, elas viram super vilões, na verdade. Então a gente vai ter um grupo de rebeldes, de adolescentes, de jovenzinhos, que vão tentar derrotar esses vilões. É muito divertido. Eu lembro que o final é bem um negócio meio Stephen King, assim, que tenta explicar e fica meio cagado. Eu lembro que o final é meio cagadinho mesmo. Mas, assim, se você quer ter uma experiência de Stephen King, ó, de Brandon Sanderson, fora do que a gente conhece dele de Cosmere, de lá, se você quer alguma coisa sem se comprometer com um esquema de pirâmide de 900 mil livros, pega o Coração de Aço, a série dos Executores, que ela é muito legal, é muito divertida, você consegue ter uma noção da escrita do Brandon, e ele tem toda a diversão que você sente nos livros dele, todas aquelas cenas de ação maravilhosas, junto com uma construção de personagens muito boa, você encontra aqui também. E é uma série meio que, tipo, deixada de lado, justamente porque ela não faz parte do universo compartilhado da Marvel ali, do Brandon Sanderson, né? Mas eu sempre recomendo Coração de Aço, que é muito bom mesmo. Tá? Esse é o último livro que eu li em 2016. Foi um ano, assim, a gente consegue perceber que eu tava saindo daquele Vitor iniciante ali, de quando eu comecei o BookTube em 2014. Eu tava saindo daquelas leituras mais basiquinhas, eu tava querendo conhecer coisas novas. Não totalmente, ainda li muita, 90% é farofa, né? Mas eu acho que alguns desses livros estavam começando a moldar o meu perfil literário, como por exemplo, o Fúria Vermelha, sabe? Ou a Cor Púrpura, que também me trouxe muito essa coisa do drama, né, que eu percebi que eu gostava desse tipo de livro também, mas eu ainda tava o Vitor jovenzinho, né, a gente só vai ver realmente o perfil que mais se aproxima de mim hoje daqui a alguns anos, né, que a gente volta daqui a alguns anos pra gravar o vídeo de 10 anos atrás, aí vai estar mais próximo, mas assim, é muito legal ver minha jornada, muito dessa coisa também, né, da minha época na fase ali que eu tava mal, tava deprimido, tava triste, e como isso afetou minhas leituras, as escolhas de leitura também, né, eram muito específicas, que eu sabia que iam ter temas que falariam comigo no que eu tava passando na época. É engraçado porque a dor me aproximou desses livros, me fez ter memórias a mais dos livros. Então é uma coisa como a gente também conecta muito os sentimentos que a gente tá passando na nossa vida fora da história com a história. Tem livros que eu lembro do momento que eu tava lendo, aonde eu tava lendo, o que eu senti enquanto eu tava lendo. Posso não lembrar os detalhes das histórias, mas ele ficou comigo justamente porque eu associei muito com uma fase da minha vida e eu acho isso incrível nos livros. Eu sempre tô em busca, assim, de criar esse tipo de conexão. Não é algo que você faz à força, é algo que acontece, que você percebe depois, na verdade. Nossa, esse aqui me lembra agora de uma lembrança da minha vida, sabe? Eu tenho muito esse relacionamento de conexão afetiva com os livros. Eu acho que é parte do que faz eu gostar tanto da literatura, sabe? Enfim, isso. Uma pequena reflexão pra acabar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você, obviamente, ficou interessado por algum título desse vídeo, quer comprar, quer pra ler também, né? Pra ver se você vai gostar ou não, curtiu alguma sinopse, né? Alguma coisa que eu comentei aqui. Use meu link da Amazon, que fica aqui na descrição pra vocês. Você entrando através do meu link, eu ganho uma pequena comissão. Se entra pelo teu link, coloca o livro no carrinho, faz a tua compra, aí a Amazon me dá 10% de um livro de R$30, eu ganho R$3. Então, se você quer me ajudar com R$3, entra pelo meu link, tá bom? Vai super ajudar o meu trabalho pra eu conseguir sobreviver de YouTube. Ou também, você pode entrar pro meu clubinho do livro, pra se tornar um membro aqui do canal e assinar o meu Catarse. O Catarse, assim, vamos falar basicamente, porque às vezes as pessoas ficam meio confusas, não sabem como funciona o Catarse, o que é esse raio desse Catarse. É basicamente um clube do livro pago, tá? Vamos dizer assim. Mas esse pago é justamente uma forma de você apoiar o meu trabalho, tá? Você investir financeiramente no meu trabalho mensalmente e você recebe um monte de coisa de volta. Então a gente tem leituras conjuntas, a gente lê livros juntos todos os meses e a gente também tem o nosso grupinho pra bater papo. Vocês recebem os vídeos aqui do canal antecipadamente, normalmente 1 ou 2 dias antes de sair pro público geral aqui no canal, já vai pro Catarse. Então, se você quiser entrar no vídeo assim que ele lança, vocês podem ver que já vai ter comentários, porque o pessoal recebeu antes. E também fica por dentro de tudo que tá rolando, dos bastidores. Tá? Minha vida pessoal também já tá rasgada lá dentro do Catarse. Todo mundo já sabe tudo que tá passando comigo. Então, assim, se você quer fazer parte, quer me ajudar e tá por dentro também dessas coisas, o link tá aqui na descrição pra vocês. Vou ser muito grato se vocês vierem fazer parte, tá bom? Mas também muito obrigado se você assistiu esse vídeo até agora. Mais uma vez, dê o seu like, dá o seu hype, se inscreve se você não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!